Tóquio, final dos anos 90. Um prédio antigo no distrito de Suginami. Paredes finas, corredores estreitos, pouca luz natural. Era o tipo de lugar onde ninguém se conhece, ninguém pergunta nada e todo mundo aprende a conviver com silêncio. Ou com o que parece silêncio. No apartamento 302 vivia Aiko Nakamura, uma mulher jovem, solitária e quase invisível para os vizinhos. Pagava o aluguel em dia, nunca recebia visitas e só era vista no mercadinho da esquina. Ninguém sabia nada sobre ela. Ninguém tentava saber. Até a noite em que começaram os gritos. O primeiro veio pouco depois das 2 da manhã. Um som fraco, sufocado. Como se alguém tentasse pedir ajuda e a voz morresse no meio do caminho. Não parecia dor física. Parecia alguém se afogando dentro do próprio medo. Os moradores ignoraram. Em prédios velhos, sempre existe alguém quebrando por dentro. Mas os gritos voltaram na noite seguinte. E na outra. Às vezes agudos, longos. Outras vezes apenas murmúrios arrastados, seguidos por batidas suaves. Unhas contra a madeira. Unhas contra a parede. Alguns moradores juraram ouvir a palavra socorro, mas a voz parecia presa na garganta, sem força, sem ar. Chamaram a polícia 2 vezes. Na primeira, nada foi encontrado. Na segunda, ninguém abriu a porta. Os agentes foram embora, dizendo que seria apenas alucinação de insônia ou histeria coletiva. Afinal, Aiko nunca respondeu. E o prédio voltou ao hábito mais comum de Tóquio, fingir que nada aconteceu. Então veio o cheiro. Um odor pesado, úmido, espalhando-se pelo corredor do 3º andar. O síndico bateu na porta do 302. Silêncio absoluto. Chamaram as autoridades novamente. Dessa vez, a porta foi arrombada. Aiko estava morta há semanas, sentada no canto do quarto, joelhos contra o peito. A cabeça inclinada, como se ainda tentasse escutar algo. A pele fina aderida aos ossos. Os olhos abertos, secos, fixos na porta, como se tivesse visto alguém entrar e nunca sair. As mãos estavam destruídas, feridas profundas, dedos quebrados, unhas arrancadas até o sangue secar. Não gesso atrás dela, arranhões profundos percorriam toda a parede. Marcas irregulares, desesperadas, como se ela tivesse tentado abrir caminho para fora com o próprio corpo. A perícia anotou desnutrição, desidratação, colapso mental, morte lenta, abandono absoluto. Mas ninguém explicou os arranhões do lado de fora da porta. Arranhões feitos de fora para dentro, como se alguém tivesse empurrado Aiko de volta toda vez que ela tentava sair. O prédio nunca voltou ao normal. Mesmo depois da remoção do corpo, moradores diziam ouvir barulhos às 2 da manhã. Arranhões suaves, ritmados, respiração curta, o início de um grito que nunca terminava. 1 mês depois, o apartamento foi lacrado. 6 meses depois, o prédio foi esvaziado para a reforma. Mas trabalhadores da obra contam que, à noite, sentem um toque leve onde era a porta do 302. 3 batidas curtas, sempre no mesmo horário. Alguns dizem que, no silêncio absoluto da madrugada, quando a cidade parece dormir, dá para ouvir de novo aquele som fraco, subindo do concreto. Não um grito completo, apenas o começo dele. Uma respiração puxada, alguém tentando pedir ajuda mais uma vez. Minneapolis, inverno. A água do rio corre devagar, quase preta, e o vento frio atravessa jaquetas e pele. Numa manhã de domingo, pescadores chamam a polícia ao ver algo preso entre galhos perto da margem. É o corpo de um universitário desaparecido há 2 semanas. A perícia aponta o mesmo de sempre: afogamento acidental após uma noite de bebida. Nada suspeito. Mais um caso fechado. A cidade segue em frente, até que aparece outro corpo em outra cidade, com a mesma história. Nos anos seguintes,
O padrão continua a surgir pelo meio-oeste americano. Jovens entre 18 e 24 anos, quase sempre atletas, estudantes, vistos pela última vez saindo de bares, festas ou estádios. Dias depois, são encontrados em rios, canais, represas. Nenhuma roupa rasgada, nenhum sinal claro de luta, carteiras e celulares muitas vezes desaparecidos. No relatório, uma única palavra: afogamento. Caso encerrado, sem crime aparente, sem culpados. Então, uma família inconformada contrata investigadores particulares. Eles começam a revisar boletins, cruzar horários, mapas, distâncias, câmeras de segurança. E encontram algo estranho. Pequeno demais para ser coincidência. Perturbador demais para ignorar. Perto de vários locais onde corpos foram achados, há sempre um rosto sorrindo pintado em amarelo. Às vezes no concreto, às vezes em pedras ou pilares de pontes. Olhos redondos, sorriso largo, desenho simples, mas repetido demais. Eles chamam o padrão de smiley face. Não é prova, mas é padrão. E no mundo do crime, padrões raramente são inocentes. Nos arquivos dos investigadores, há fotos datadas, coordenadas e rotas. Em muitos casos, o percurso não faz sentido para alguém embriagado. Ruas escuras, trechos longos sem iluminação, caminhos perigosos que levam exatamente ao único ponto sem grade ou proteção no rio. Em alguns locais, marcas de arrasto na lama. Em outros, testemunhas relatam vans brancas estacionadas perto de passarelas na mesma semana dos sumiços. A polícia rebate. Diz que grafite existe em toda a cidade grande. Diz que ligar sorrisos a mortes é paranoia. Explica tudo com álcool, hipotermia e acidentes noturnos. E para a maioria dos casos, isso é tudo. Um acidente triste. Nada mais. Mas há casos que não se encaixam. Em Milwaukee, um estudante desaparece por 40 dias e volta a aparecer a poucos quarteirões do campus, em trecho já vasculhado antes. O estado do corpo não bate com a temperatura da água. Em Pittsburgh, um jovem envia uma mensagem dizendo estar sendo seguido. Câmeras registram sua última imagem num cruzamento iluminado. Depois, silêncio total. Ele surge dias depois, em um canal distante, perto de um pilar, com o mesmo sorriso pintado. Em Ohio, um corredor acostumado com treinos noturnos aparece em um reservatório longe demais para ter ido a pé. Na mureta, tinta fresca. Outro smiley face. Investigadores independentes sugerem uma teoria incômoda. Não um assassino, mas vários. Atacando em cidades diferentes, com método semelhante. Jovens sozinhos, à noite, perto de água. Abordagem silenciosa. Desorientação rápida. Corpo descartado sem marcas visíveis. Sem tiros, sem facas, só água. E o sorriso amarelo logo ali, como assinatura ou provocação. As famílias criam sites, organizam dossiês, cobram autoridades. Em alguns casos, o status muda de acidental para indeterminado. Em outros, nada muda. Universidades instalam mais câmeras, bares reforçam segurança e grupos voluntários começam rondas noturnas. Ainda assim, de tempos em tempos, outro jovem desaparece. Dias depois, a correnteza devolve o corpo e o relatório repete, sem sinais evidentes de crime. Os investigadores guardam fotos dos sorrisos em pastas numeradas. Muitos grafites foram pintados por cima, outros apagados pela chuva. Mas sempre surgem novos, sob viadutos, em muros de trilhas que terminam no rio, perto de bueiros que olham para a água como bocas abertas. De dia, parecem desenhos infantis. De noite, vigias silenciosos. O que se sabe oficialmente é pouco demais. O que se suspeita, ninguém consegue provar. Entre um caso e outro, permanece sempre o mesmo vazio. A última imagem da vítima a poucos quarteirões da água, nenhum pedido de socorro, horas que não se explicam, e um rosto sorrindo, observando a correnteza,
como se soubesse o que aconteceu ali. A vida continua nas cidades com rio. Pessoas caminham nas margens, cães farejam a grama úmida, casais param para olhar o reflexo das luzes na água. Quem conhece a história evita chegar perto da mureta após o anoitecer. Quem não conhece apenas acha curioso um desenho antigo pintado em amarelo. Então, outro corpo aparece. Outro relatório fala em acidente. Outra família volta para casa com perguntas que ninguém responde. E em outra cidade, em outro muro, um sorriso amarelo reaparece. A água corre. A polícia encerra o caso. E o mistério continua flutuando, como se nunca quisesse subir à superfície. O mundo lá fora está cheio de sombras. Algumas moram em lugares esquecidos. Outras caminham ao nosso lado sem serem vistas. E algumas apenas esperam o momento em que você apaga a luz para chegar mais perto. Se você chegou até aqui, respire. Significa que consegue encarar a escuridão, que muita gente prefere ignorar. O tipo de verdade que ninguém conta, mas que está sempre ali, observando, esperando, respirando junto com você. Agora, antes de fechar os olhos esta noite, faça uma escolha simples. Deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual história ficou presa na sua cabeça hoje. E lembre-se, algumas portas, quando abertas, nunca se fecham completamente.